Boa noite, meus irmãos. É muito bom pregar sem máscara, falar sem máscara. No entanto, a necessidade de usarmos, né? Mas eu posso tirá-la daqui, não vou causar nenhum problema para os irmãos aqui. Estamos longe, né? Estamos longe uns dos outros. Eu abraço os irmãos em nome da Igreja Presbiteriana de Manaus, em nome da Congregação Presbiteriana de Tabatinga. E é uma alegria, pastor, estar aqui. Obrigado pelo convite. É um privilégio, né, poder expor, pregar a palavra de Deus. Acho que todo pastor gosta de púlpito, né? Não conheço nenhum ainda que não goste. E eu quero também enviar o meu abraço, mesmo não podendo ver aqueles que estão na web TV, que sintam-se também confortados e ouvindo a palavra de Deus nesse momento, nessa noite, né? Esse ano faz 31 anos que estamos no Amazonas. Eu saí de Carangola para outros caminhos, mas Deus mudou os meus caminhos e colocou o dele. Me fez conhecer a Márcia, do interior de Rio Claro. Não fazia nenhum plano da nossa caminhada um dia poder estar tão assim na gema, no núcleo em São José. A minha passagem em São José dos Campos era apenas na rodoviária. O ônibus saía de Tietê para fazer o trajeto até Carangola, então a gente parava aí, mas eu não imaginava que um dia essa parada seria um pouco mais prolongada, né? E poder conhecer tanta gente boa que Deus vai colocando na nossa caminhada. E nesses 31 anos de Amazonas, Deus tem permitido a gente trabalhar por 16 anos entre os indígenas, estabelecendo trabalho e igrejas, né, autóctones ali, e plantando 2 igrejas no extremo oeste do Amazonas. Quando você ouvir falar, por exemplo, em Tabatinga, Benjamin Constant, nós estamos lá na fronteira. Se você puxar o tapete forte aqui, a gente cai do outro lado, de tão longe, tão na beira da fronteira que a gente se encontra. Mas é um privilégio poder servir ao Senhor, tanto aqui como lá, né? Ou seja, aonde Deus nos colocar, nós precisamos servi-lo, fazer a sua missão. Do outro lado da rua ou do outro lado do rio, tanto faz, nós temos que fazer a missão de Deus com alegria, com alegria. E depois de 12 anos de Tabatinga, isso há 12 anos atrás, a minha vontade era já começar a desamazonizar-se. E a gente já estava planejando voltar para a região sudeste. Mas os contornos de Deus soprou para a gente voltar para Tabatinga. Ou seja, nós estamos a 1.200 quilômetros de Manaus em linha reta. Em linha reta. Isso dá mais ou menos 7 dias de viagem de barco, 1h30 a 850 km por hora pela Azul. Ou 36 horas no jato. Mas jato lá é balieira, barco que anda quase flutuando, né, sobre as águas, dada a potência dos seus motores. E a ideia de retornar para lá foi aceitar o convite do pastor Francisco Chaves, que também é colega, foi colega, né, do pastor Knight, está hoje comandando ali a IPM, e ele fez um convite para a gente voltar para Tabatinga, solidificar as 2 filhas e, se Deus quiser, plantar o presbitério do Alto Solimões, cuja a existência do presbiterianismo ali só vai decolar se houver ali um presbitério. A Márcia fica meio trêmula quando escuta isso, porque isso tem uma demanda, né? A gente não planta um presbitério em 10 dias, em 10 meses, né? Isso vai, assim, uns 10 anos. Né? Eu não sei se serei eu, mas seja lá quem for, né? Eu estou apenas dando os pontapés iniciais. A igreja de Tabatinga estava em queda livre, quase as portas fechadas, mas hoje, depois de 2 anos ali, com um ano muito difícil, tanto para nós como para vocês aqui também, né? A pandemia nos trouxe muitas dificuldades, porém, o Senhor aqui e lá, operou e há de operar. O nosso Deus, ele é fantástico, ele é incrível. E nesse tempo ela estabilizou. Hoje nós temos lá um culto já presencial, com a participação mais ativa, né, da igreja, a mesa administrativa, e se Deus permitir, em um tempo mais curto, não sei quando, mas a ideia é organizar
o futuro presbitério do Alto Solimões. Conosco ou sem rosco, ou com outro, assim o queremos ali, se Deus permitir. Meus irmãos, quanto isso, já fica aí um pedido de oração, quando você lembrar de ouvir falar Tabatinga, Benjamin Constant, orem por nós, para executarmos a missão de Deus. A igreja que cumpre seus propósitos, cumpre o seu propósito como missão, é uma igreja sempre que agrada, né, ao coração de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo, na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 13, apenas este parágrafo. Hebreus capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 13. E eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar em pé, e os que estiverem em casa podem acompanhar nas suas Bíblias, e vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 13. Todos encontraram? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhadas pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos pela bênção de poder ouvir a Tua voz, e que ela gere fé em nosso coração, e seja suficiente, ó Pai, para produzir tudo que for necessário para a nossa esperança, para a caminhada de fé, até o dia de chegarmos ao descanso do Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui presente, os irmãos que estão participando do culto de uma forma virtual, e o Senhor que está aqui e acolá, há de abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podeis assentar. Se os irmãos perceberam na leitura, nos 13 versículos deste parágrafo, nós podemos ver algumas palavras que oferecem a ideia para nós caminharmos nessa noite. Por exemplo, no versículo 1, você vai ver a palavra descanso de Deus. No versículo 2, você vai perceber novamente que você encontra aqui a palavra descanso, de uma forma em que eles deixaram de ouvir, não receberam, tiveram a palavra e não experimentaram, então, o descanso de Deus. No versículo 3, também você vai perceber que ela vai aparecer aí 2 vezes. Você vai perceber a palavra descanso na primeira parte, e no finalzinho você vai ver de novo aí a palavra descanso.
No versículo 4, você vai notá-la novamente, né? O autor, ele pinta para nós aí, em alto relevo, descansou. Você encontra novamente essa palavra no versículo 6, e todos os versículos que nós acabamos de ler, você vai ver essa palavra. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, dentro desse texto, é o descanso de Deus. Nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas Deus sabe. E tanto sabe que Ele trouxe a revelação e inspirou o seu autor. E essa carta, a priori, ela foi enviada para um grupo de crentes judeus que estavam sendo perseguidos pelos judaizantes, que queriam fazê-los desistir, voltar de Cristo, deixar Cristo, abandonar Cristo e voltar à sombra do judaísmo. E se eles fizessem isso, eles estariam num retrocesso, voltando atrás, ou seja, ele estava dando não apenas um tiro no pé, mas caminhando para as trevas. E esse texto nos convida, eu e você, a pensar nesse descanso de Deus. Ele cita 2 textos para formar esse texto lá no Antigo Testamento, como o arcabouço, né, da sua construção desse texto, citando o Salmo 95 e Gênesis capítulo 2. Ele cita 2 personagens aqui, e a ideia deste autor é trazer para os seus primeiros leitores, para mim, para você, neste mundo doente, neste mundo caótico. No final dos anos 90, nós ouvimos alguns pregadores dizer que o mundo é um hospital. As pessoas estão doentes e cansadas de viver. Hoje nós podemos dizer que quase o mundo está numa UTI, céu aberto, devido à situação que vivemos. Não bastasse tantas crises, tantas doenças, tantas coisas que causavam tanta agonia para o ser humano, veio mais uma. No entanto, ela já era bíblica. O Senhor Jesus já havia dito em Mateus capítulo 24, que as epidemias faziam parte dos sinais do fim do tempo. Mas, meus irmãos, pensar no descanso de Deus, no mundo que nós vivemos hoje, traz paz e sossego para o nosso coração. Pensar no descanso de Deus traz refrigério para a nossa alma. Pensar no descanso de Deus traz leveza para o nosso coração. E nós podemos destacar algumas verdades desse texto. O que Deus quis comunicar para a igreja ali no primeiro século e para a igreja hoje, em pleno século 21, num ritmo frenético de uma pandemia que tem levado e ceifado muitas pessoas. Quando muitas pessoas hoje morrem, eu não sei se aqui em São José é comum falar isso, mas lá em Minas, as pessoas, e no Amazonas também, falam assim, ele descansou. A pessoa acabou de falecer, fala, ele descansou. Né? Descansou de quê? Descansou aonde? No texto, o texto é bem claro para nós, onde ele diz que alguns experimentarão o descanso, outros não experimentarão o descanso de Deus. O descanso de Deus, ele é sinalizado a partir de uma pessoa, onde você cultiva um relacionamento com ela à base da fé. E é a mesma pegada no Antigo Testamento. Não basta você ter a palavra de Deus na mão, não basta você ter a palavra de Deus na sua mente, mas se essa palavra de Deus ela não estiver interiorizada no seu coração com um ingrediente chamado fé, não vai resolver muita coisa. Porque o texto diz claramente que eles tiveram a palavra, mas pouco aproveitou. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui a respeito do descanso de Deus, é que esse descanso de Deus, ele não é um expediente eclesiástico. Esse expediente eclesiástico, ele não é montado a partir de uma plataforma onde as pessoas são convidadas, venha para a nossa igreja e vai estar tudo resolvido, você vai descansar, você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não é isso. O descanso de Deus, ele começa com o próprio Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, todos aqueles que não entraram no descanso temporal, pelo menos por 3 motivos: incredulidade, rebeldia e dureza de coração. E nós temos isso como figura, para que isso não aconteça conosco hoje. Meus irmãos, cada dia que passa, cada manhã que se levanta, nós estamos mais próximos do fim, da consumação do século, da volta do Cordeiro de Deus, da volta de Cristo.
Isso deve gerar uma esperança muito grande para a vida da igreja, porque quem que determina a nossa agenda não são as instituições. Quem que determina o nosso presente é Deus. Quem determina o nosso futuro é Deus. Eu sei que o momento crucial que nós estamos vivendo no mundo inteiro não traz tanta expectativa, mas os nossos olhos precisam estar olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aquele, o único que pode te levar, te conduzir para o descanso de Deus. Se uma outra palavra nós podemos sinonimizar aqui, descanso de Deus é o céu. O descanso de Deus é o paraíso. O descanso de Deus é aquele lugar onde nós almejamos tanto. E na letra da poesia da primeira missionária em solo pátrio, com Jesus, a morada feliz. É o hino de 194, né? Prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país. Com Jesus, no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes, podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz, no descanso perfeito e eternal. Eu gosto dessa expressão que ela usa aqui, que ela prefigura isso para nós. Desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Você pensar no descanso de Deus. E se é alguém que estava longe da pátria, bem mais distante do que nós estamos da nossa terra natal, muitos, né? Mas ela entendia que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é lá no céu. Então, a sua esperança não pode estar aqui, a sua esperança é lá no céu. A segunda coisa, a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que o descanso de Deus não é um expediente eclesiástico e muito menos um assentimento religioso, mas veja que é pela fé. É a mesma pegada do Antigo Testamento. E aqui, meus irmãos, a superioridade de Cristo sobre a lei, a superioridade de Cristo sobre os profetas, a superioridade de Cristo sobre os sacrifícios, a superioridade de Cristo sobre o templo, a superioridade de Cristo sobre Arão, a superioridade de Cristo sobre Moisés, ela é apresentada nitidamente em todas as linhas da carta aos Hebreus, para mostrar e evidenciar para mim e para você, que sem Cristo não há descanso de Deus. É pela fé, não é o que sentimos, ou é o que percebemos, ou que assentamos em nosso coração. Vejamos, versículo 1. Temamos. Eu acho que um grande problema hoje no meio da cristandade, no meio dos cristãos, é que muitos vivem como se Deus não existisse. Muitos vivem sem se preocupar, ou sem pensar nas coisas lá do alto, como se a sua pátria fosse aqui, e o destino final fosse o cemitério. A nossa pátria não está aqui, nossa pátria é lá nos céus. O que falta termos um pouquinho, e eu acho que um pouquinho de medo, não há problema nenhum. Nós precisamos ter um pouquinho de medo de Deus, temor a Deus. Isso faz falta nas nossas vidas. Temamos. A falta de temor a Deus leva a uma enorme irreverência. A falta de temor a Deus na igreja do Antigo Testamento não apenas o fizeram perder a irreverência, mas viver uma vida libertina, marcada pela incredulidade, pela dureza do coração e pela rebeldia. Essa foi uma das razões porque eles não entraram em Canaã. É interessante. O autor aqui, ele remonta, ele evoca o povo de Israel, peregrinando por 40 anos, uma viagem que poderia durar algumas semanas, seria bem mais curtinha, mas eles vão peregrinar 40 anos, com exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração não entrou no descanso de Deus, ali em Canaã. Ouviram a promessa, contudo, não tiveram fé. Ouviram a palavra de Deus. O problema não está no pregador Moisés. Moisés, ele era um bom pregador. Moisés era um bom legislador. O problema não era Moisés. O problema era o povo que não associou a palavra de Deus com a fé. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer
que algum de vós tenha falhado. E no versículo 2 ele remonta isso que nós estamos falando, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. As boas novas sobre o descanso de Deus, o céu, Cristo, como se deu com eles. Mas veja, mas a palavra que eles receberam de Moisés, as leis, a aliança de Deus, pouco se importava. Eles simplesmente sacudiam os ombros, balançavam suas mãos. Em uma noite, Deus tirou Israel do Egito. E 40 anos ainda não foi suficiente para que o Egito saísse do coração do povo de Israel. Eles não associaram a fé à verdade, eles não associaram a fé às boas novas, eles não associaram a fé à mensagem, à palavra, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Dureza do coração, incredulidade, rebeldia. Que Deus nos livre disso, mas faça os seus olhos estarem fixos no autor e o consumador da fé, da nossa salvação. Veja no versículo 3 e no versículo 4, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é um dos textos mais complicados de se compreender aqui, porque no mesmo tempo em que um grupo entra, o outro do grupo não entra, e o mesmo grupo que parece entrar está fora. E a razão disso é que ele remonta no mesmo texto a visão do povo que tinha a voz de Deus, que tinha a palavra de Deus, mas não se importaram com ela. No versículo que terminamos de ler, é uma declaração, não só de convicção, mas de fé. Nós, porém, que cremos, o que acontece? Entramos no descanso. E que descanso é esse? É o céu de Deus. Embora, veja, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ele vai citar agora Gênesis. Deus descansou no sétimo dia. O sétimo dia, o céu, o descanso de Deus, desde a fundação do mundo, ele já está preparado para você, para aquele que crê. E a terceira verdade desse texto aqui é que nós não precisamos morrer para ter a ideia, ou a esperança, ou a expectativa de que iremos para o descanso de Deus. Nós já podemos experimentar o descanso de Deus de forma plena quando Jesus voltar. E num kit da graça, hoje, você hoje que recebeu Jesus, as boas novas, você tem dentro do seu coração paz, você tem alegria, você tem o fruto do Espírito, que em meio à pandemia, lhe faz até sorrir. É meio paradoxo isso, né? Mas quando nós já sabemos onde iremos chegar, qual é o nosso destino final, as lutas, as aflições, os choros, as noites mal dormidas, as insônias, as dificuldades, certamente elas não determinarão os nossos pensamentos. Porque nós temos alguém maior, aquele que é apresentado como superior a todas as coisas, ele está conosco, todos os dias. Esse mesmo Senhor Jesus, diante de uma multidão, cansada de carregar fardos pesados impostos pelo clero e pela cúpula religiosa dos judeus, que eles mesmos não cumpriam. Jesus olha para aquela multidão cansada, aflita, sedenta, cheia de cerimônia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê, irmãos? Descanso para as vossas almas. Não há descanso sem Jesus. Não há descanso sem Jesus.
Se tiver um adventista perto de você, fala para ele, descanso só em Jesus. O que sinalizou o descanso que o autor aqui coloca para nós, que Deus descansou no 7º dia. Ele apela aqui para a construção, a fundação do mundo. E Deus descansou no 7º dia. O sábado, que representava o descanso de Deus, o domingo representa, na redenção, o descanso de Deus. Por isso reunimos no domingo, cultuamos no domingo. Veja o final do versículo 4. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Aí vem no versículo 5, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Quem não entrará nesse descanso? Todos aqueles que deixam, que não confessam Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Todos aqueles que no passado ouviram a lei de Deus, ouviram que existe apenas um único Deus, mas deixaram de associar a fé à verdade revelada por Moisés naqueles dias. Eles não entraram mesmo na Canaã. Mas, meus irmãos, permita ao Senhor Deus, não importa o que tiver pela frente, o que acontecer, não perca Jesus de vista. Não há descanso sem Jesus. E aí agora ele usa 2 personagens, no versículo 7, no versículo 8, ele cita Davi no Salmo de número 95, de novo, certo dia, hoje, falando por Davi. Hoje, Davi, no escrito do Salmo 95, comunica conosco. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é real, ela é verdadeira. Mesmo que ela seja tão antiga, ela nunca perdeu o seu prazo de validade. Ela sempre nos comunica as verdades de Deus. Ou você está no descanso de Deus, ou você está fora do descanso de Deus. Por quê? Porque não há descanso sem Jesus. De novo, versículo 7. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você percebe que hoje é sempre atual, né? Era o hoje naqueles dias, é o hoje. Era o hoje no dia em que eles de primeira mão receberam esse texto. E hoje, 2021 anos, nós relendo esse texto. O hoje é sempre hoje, nunca para amanhã. A procrastinação para a definição da sua eternidade precisa ser levada a sério. Você não pode deixar essas coisas para amanhã. Por isso, um velho hino diz, amanhã é muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos. A vida é como uma neblina, é como uma erva, como uma flor. De manhã está bonita, à tarde seca e murcha. Por isso, a nossa esperança, os nossos olhos precisam estar fixos nele, Jesus. Hoje, falando por Davi. Naqueles dias, hoje, falando por Davi, Salmo 95, ele está se referindo aqui. Se ouvirdes a sua voz, o que, irmãos? Não endureçais o vosso coração. A falta de fé, ela gera incredulidade. A incredulidade, ela gera rebeldia. A rebeldia gera dureza de coração. E aí ele cita no versículo 8 outro personagem. Você vê que ele vem antecedendo, né? Ele cita o posterior, depois ele volta para o anterior, porque Josué, ele vem antes de Davi. E aí ele vai citar Davi no versículo 8. Ora, Josué, né? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente. Eu penso que esse autor aqui, não tem como perguntar para ele, né? Mas isso vai ficar no céu. Por que ele fez isso conosco, colocando esses dois textos aqui, o antecedente, antes do posterior? Mas não temos como perguntar para ele, seria algumas coisas que nós vamos ter que saber lá no céu. No entanto, ele diz no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. É interessante esse texto, porque todo texto inspirado, não é Josué que está dando descanso para ele, mas Deus estava falando pela boca de Josué.
E Josué, ele vai conduzir a segunda geração, porque a primeira toda morre. A primeira geração, ninguém, com exceção dele, o Josué, e o seu parceiro, né? Quem era? O Caleb, são os dois únicos que entram ali. Nem o Moisés entrou no descanso temporal. Entenda, Canaã, que estava prefigurando o descanso eterno. E essa é a verdade, a terceira verdade que nós aprendemos nesse texto. Nós não precisamos esperar no futuro, é agora. O descanso de Deus você já pode experimentar agora. Não totalmente, plenamente, mas você já pode experimentar a paz de Deus, o sossego. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. É descansar nele. É experimentar hoje, em meio ao mar revolto, o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se cobre de trevas, não temos um Salvador, não se te importa que morramos, podes alguém salvar? A cada instante estamos bem prestes a submergir, e esse Cristo, o descanso de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o único que te leva, que te conduz à presença de Deus. Quando ele declarou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos de nós já ouvimos, né? Quem não vem pelo amor, vem nada. Não é dor que nos leva a Cristo, é a Deus, é Cristo. Não há nenhum expediente humano que nos leva, não há nenhum assentimento religioso que nos leva ao descanso de Deus. Ou é Cristo, ou é Cristo. Só em Jesus você pode experimentar o descanso de Deus. E ele vai terminando, fechando o texto para nós, versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Meus irmãos, versículo 11 e o versículo 13, ele fecha o parágrafo, mas algo que nós precisamos olhar e encarar com muita seriedade. Esforcemo-nos, pois, por entrar aonde? Naquele descanso. Qual? O descanso de Deus, o céu. A fim de que ninguém caia. Parece que o texto diz que nem todos irão para o descanso de Deus. A fim de que ninguém caia. Fique. Mas seguindo o exemplo da desobediência deles. Lembra? A incredulidade fez com que os seus corações endurecessem e suas constantes ações e reações eram resultado da incredulidade, revolta, se revoltaram contra Deus. E no versículo 12, no versículo 13, ele retoma o versículo 1 e o versículo 2, apresentando para mim e para você a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vem e corta a gente. Ela vem e mostra, olha, a salvação de Deus é em Cristo Jesus. Ela entra no mais profundo do nosso ser. Ela vai gerar fé no seu coração para você abrir a boca e falar, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu vou para o descanso de Deus. É mais cortante do que qualquer espada, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esforcemo-nos. A palavra de Deus, com fé, é a mesma e antiga mensagem. Ela não mudou. As boas novas, que ele usa 3 vezes nesse texto. As boas novas na igreja antiga, no Antigo Testamento. As boas novas no Novo Testamento.
é a mesma, associada à fé. Então, nos esforcemos, pois, por entrar naquele descanso. Eu quero, meus irmãos, terminar esse texto lembrando de um homem, autor de um hino muito cantado, que experimentou o descanso de Deus em meio aos banzeiros, em meio aos terremotos da vida. Depois de perder suas filhas, depois de perder 4 filhas numa pancada, depois de perder todo o seu empreendimento, ele escreveu um dos hinos mais lindos, muitos hinos são lindos, né? E aí ele escreve aquele hino lá: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for. Aí ele vai e pontua: só Cristo é suficiente para nos dar o descanso temporal com vistas ao descanso eterno. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida dessa igreja. E que quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, tudo passa, né? Até uva passa. Na certeza de que ela vai passar, porque no céu não tem pandemia, no descanso de Deus não terá pandemia. Ele vai lhes enxugar dos olhos toda lágrima, sossego eterno, presença de Deus para sempre. E enquanto isso, vamos curtindo, com bastante esforço, no que depender de mim e de você, da igreja aqui em São José, ou onde ela estiver, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o descanso de Deus, aquele que nos leva ao descanso de Deus. Deus abençoe.